Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de nossa aula. Temos, então, a aula de número 39, o objeto de conhecimento, o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média. Detalhamento, a influência da religião cristã. Então, vamos desvendar um pouco dessa história. Vamos comigo. Então, vamos começar a falar sobre essa que foi que dominou todo o cenário medieval. A influência, então, dessa igreja cristã, aí muito ligada, então, à igreja católica, okay? Que ela foi, então, aí, né, a senhora, então, da Idade Média. Exatamente por isso, nós vamos, então, nesta aula, falar um pouco melhor sobre, né, mesmo, as características, então, principais dessa igreja. Então, acompanhe comigo, nós temos, então, a influência da religião cristã. Então, segundo o historiador Hilário Franco Júnior, no século XX, passou-se a tentar ver a Idade Média com os olhos dela própria, não com daqueles que viveram ou vivem. Noutro momento, entendeu-se que a função do historiador é compreender e não a de julgar o passado. Logo, o único referencial possível para se ver a Idade Média é a própria Idade Média. Por isso que na tela de vocês, então, aparece também, não é mesmo, um ofício que era, então, aí dos monges copistas, aqueles, então, que copiavam os textos da Antiguidade e, né, chegaram, então, na Idade Média, se fazem presente ainda, né, nesse tempo atual, porque eles fizeram, então, várias cópias dos textos da Antiguidade e é exatamente por isso que nós sabemos, então, da filosofia, né, dos filósofos, das guerras, então, da Antiguidade, e que ainda estão presentes, né, essas histórias no mundo atual. Então, é isso. Devemos, então, compreender essa Idade Média através desse olhar, então, da Idade Média, mesmo porque, se nós pudéssemos, então, nos transportar para lá, para a Idade Média, seríamos homens e mulheres, não é mesmo, daquele tempo presente. Então, exatamente por isso, trabalhar, então, essa influência, então, da Igreja Católica e não julgar. Precisamos, então, compreender a Idade Média através do olhar da própria Idade Média. Então, fica, então, uma pergunta. Então, como se nasce, né, a Igreja? Olha só, nascida nos quadros do Império Romano, a Igreja ia, aos poucos, preenchendo os vazios deixados por ele, até que, em fins do século IV, identificar-se com o Estado, quando o cristianismo foi reconhecido, então, como religião oficial. Então, nós temos aí no seio do Império Romano, não é mesmo? A Igreja começando a se tornar, então, a religião oficial do Império. A Igreja, então, ela passava a ser o quê? A herdeira natural do Império Romano. Mas, para tanto, ela precisava ter sua própria hierarquia, realizando e supervisionando os ofícios religiosos, orientando quanto às questões de dogmas, executando obras sociais, combatendo, então, aí o paganismo. É isso que nos diz, então, né, o Hilário Franco Júnior. Então, perceba que, a partir do momento que ela se torna, então, herdeira natural desse Império Romano, precisamos, então, né, ter ali uma hierarquia. E o que é a hierarquia, professora? Alguém que comanda e outras pessoas que exercem funções dentro dessa igreja e todas obedecem, então, né, essa pessoa principal, que no caso seria, então, quem? Como ainda é hoje, o Papa em Roma e todos, né, e todas, então, as ordens que vêm, então, e trabalham para essa igreja. Então, exatamente por isso, nós temos a igreja e os seus sacerdotes. Então, nós temos o clero secular. O clero secular, né, e século é mundo, era formado pelos sacerdotes que viviam fora dos mosteiros.
tá? Para controlá-los, foi criada uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa. Essa hierarquia é basicamente a mesma até os dias atuais. Então, observem aí na imagem que eu tenho, né, trago para vocês, é exatamente ali, né, a parte que mostra uma iluminura, então, trabalhando, né, esta igreja. E vamos, então, às funções. Nós temos, então, aí o pároco, padre responsável por uma paróquia, tá? Então, o que é a paróquia? Congregação de fiéis que se reuniam no templo religioso. Acima dele estava, então, quem? O bispo, tá? E temos, então, aí o bispo responsável pela diocese, o agrupamento, então, de várias paróquias. Temos, então, aí, né, nesta ordem, o arcebispo, que é quem? Ele é, então, responsável pela província eclesiástica, um agrupamento, então, de dioceses. E temos, então, aquele que comanda, não é mesmo, todas, né, essa hierarquia da igreja, que é, então, aí o Papa, bispo de Roma, sucessor de São Pedro, o apóstolo, considerado aí o pai da igreja. Então, nós temos, né, ainda no mundo atual, o Papa Francisco, que é, então, né, aquele que comanda essa, então, Igreja Católica. E em cada localidade, em cada bairro, em cada município, tá certo? Nós temos, então, toda essa hierarquia ligada, então, a essa Igreja Católica. Temos, então, aí paróquias, temos padres, né? Temos bispos. E, claro, na nossa cidade, então, né, para usar, então, como exemplo, nós temos aí o nosso arcebispo, que também é cardeal, tá? Que é, então, Leonard Stein. É ele que comanda, então, não é mesmo, aqui a nossa igreja, tá? Quem professa a fé católica, cristã, tá certo? Então, observe que tem toda uma hierarquia, que é, então, criada, inclusive, não é mesmo, neste período medieval. E agora vamos falar, então, do clero regular. Acompanhe comigo. O que é o clero regular? Então, ele é formado pelos monges, isto é, sacerdotes que viviam dentro dos mosteiros ou conventos e obedeciam a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes ordens, podemos citar os beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas e agostinianos. Então, são várias ordens ligadas a esses monges, tá certo? Os monges, então, eles se dedicavam, né? Eles dedicavam seu tempo à vida religiosa e à realização de atividades agrícolas, pastoris e artesanais, bem como o trabalho intelectual. O termo monge deriva de mônacos, palavra grega que significa, então, o quê? Isolamento, solidão, uma vez que esses monges, né, eles vivem, então, ali nos monastérios. Então, temos um VTzinho para vocês observarem aí, não é mesmo, a ordem dos beneditinos. Vamos falar, então, sobre a ordem dos beneditinos, ordem fundada por Bento de Núrcia. É uma das maiores ordens de monges. Monte Cassino é a casa-mãe dos beneditinos, fundada em 529, no norte de Nápoles, Itália. Foi saqueada pelos lombardos em 589. Destruída pelos sarracenos em 884. Arrasada por um terremoto em 1349 e pilhada por tropas francesas em 1779. Arrasada pelas bombas da Segunda Guerra Mundial em 1944. Monte Cassino recusou-se a desaparecer, pois de cada uma dessas vezes, seus monges tornaram a reconstruí-lo. Essa mesma ordem, no começo do século XIV, já proporcionava à Igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 bispos, 1.500 santos canonizados e, no começo do século XIV, teria contado com 37.000 mosteiros, número talvez exagerado. Mas a ordem ela é importante dentro desse sistema dos monastérios.
Então, vocês vejam aí a importância, não é mesmo, que nós temos, então, através dos monges. Mesmo porque, como eu falei para vocês, são eles que fizeram, né, a transcrição, então, né, daquelas obras lá da antiguidade, do mundo clássico, então, ligado ali a Roma, ligado, então, ali à Grécia, tá certo? Para os tempos atuais. E isso ficou, então, guardado em várias bibliotecas nesse período, então, que a gente está trabalhando, que é a Idade Média. É exatamente por isso que nós temos, então, não é mesmo, os escritos, então, né, desta antiguidade, que foi maravilhosa, e é exatamente por isso também nós temos, né, esse saber, então, através do quê? Desses deixados, então, através desses monges, principalmente ali, né, ao ofício, então, dos monges copistas. Além deles terem, então, essa ordem, então, muito ligada, não é mesmo, a não só a professar a fé e a fazer, então, né, essas transcrições das obras da antiguidade, eles também estão muito ali próximos, não é mesmo, de fazer novas tecnologias, e isso é interessante também para esse período, então, da Idade Média. Então, vamos trabalhar a recuperação e as novas técnicas agrícolas. O trabalho manual desempenhou um papel central na vida monástica. Dedicavam-se à criação de gado, à agricultura, drenavam pântanos. Segundo o historiador Thomas Wood Jr., né, por eles, a Alemanha tornou-se um país fértil. Por quê? Porque eles vão, então, trabalhar, né, ter esses trabalhos manuais, principalmente aí drenar os pântanos e aí melhorar, então, a nossa agricultura. Os mosteiros beneditinos eram escolas de agricultura para toda a região da qual estavam situados. Fabricavam vinhos. Os monges foram os pioneiros na produção do vinho, que utilizavam tanto para a celebração da Santa Missa, como para o consumo ordinário, expressamente permitido pela regra, então, aí de São Bento. Pode-se atribuir a descoberta do champanhe a Dom Perinon, um monge da abadia de São Pedro, encarregado de cuidar da adega da abadia, em 1688. Esse monge descobriu o champanhe misturando diversos tipos de vinho. Então, vocês vejam aí, não é mesmo, que através da ordem, né, dos monges, nós vamos ter aí novas inovações, não é mesmo? E até mesmo, então, aí, né, essa parte, então, dos vinhos, né, a gente tem aí também, né, o próprio champanhe também sendo descoberto. E, claro, a gente vê, então, que esses trabalhos manuais, eles vão ser importantes, então, também para esse período. Há livros que, inclusive, dizem que foi através dos monges que foi aí inventado o chocolate, não é mesmo? Que é, né? Muitas pessoas adoram. Então, vocês percebam, né, que é, então, através desses trabalhos manuais, reclusos, tá, que a gente vai ver, então, essas inovações, né, que vão começando aí a dominar esse cenário, então, da Idade Média. Vamos falar, então, sobre os monges cistercienses, tá? Ela é uma ordem religiosa monástica católica beneditina restaurada. Aos seus membros religiosos de clausura monástica dá-se o nome de monges ou monjas cistercienses, ou monges brancos, como ficaram conhecidos devido à cor do hábito. Faziam a produção de energia hidráulica que lhes servia para moer o trigo, peneirar a farinha, lavar a roupa e tratar o couro. No início, então, do século XI, um monge chamado Elmer voou mais de 180 metros com um planador, realizando uma façanha que seria recordada durante 3 séculos seguintes. Então, olha só, né? Estudar dava a eles, então, não é mesmo, estudos suficientes para começar a se aventurar, tá certo? Em outros elementos, né? Nós temos aí, né, quase o início, né, da aviação. Então, olha só, o primeiro relógio também que temos notícia foi construído pelo Papa Silvestre II para a cidade germânica de Magdeburgo, por volta de 996. E vocês têm, então, aí uma imagem, né, mesmo de um monge desenvolvendo, então, aí as ciências naturais. E aqui ele está exatamente trabalhando, né, nessa feitura, tá certo? Nessa invenção aí, então, do relógio. E agora vamos trabalhar, então, sobre os monges copistas, tá? Essa é a imagem que está aparecendo
aparecendo na tela de vocês, é exatamente um ofício, um trabalho, tá? Que era, então, ficar nas bibliotecas e fazer as réplicas, né? Fazer, então, aí eles transcreviam, então, os textos da Antiguidade para esse período da Idade Média. Os monges faziam cópias ou traduções de livros da Antiguidade, salvaguardando os conhecimentos. Segundo o Wood Júnior, a Igreja empenhou-se em preservar livros e documentos que foram importantes para salvar a civilização, né, antiga. Tá? E é o que a gente ainda tem de conhecimento hoje. Obras de Aristóteles, Ciro, Lucano, Plínio, Estácio, Pompeu Trogo, Virgílio, Ovídio, Terêncio, Sêneca, Platão e tantos outros nomes importantes da antiguidade. Então, nós sabemos dessas transcrições através, então, dessa mão de obra, né, importante que era também, né, os monges copistas, tá certo? O certo é que a Igreja apreciou, preservou, estudou e ensinou, né, as obras dos antigos que, de outro modo, se teriam, então, perdido. Né? Os monges copistas também preservaram a Bíblia, faziam iluminuras artísticas para os evangelhos. Professor, o que são as iluminuras? São pequenas pinturas que trabalhavam ali, não é mesmo? Alguma passagem bíblica, tá certo? E aí eles faziam, então, inclusive para a Bíblia ficar melhor, né? Ficar mais fácil para a compreensão, então, dos fiéis. Vamos falar, então, do ensino. Os monges fizeram mais do que simplesmente preservar a capacidade de ler e escrever. Os mosteiros e as escolas monásticas tornaram-se não apenas centros florescentes da vida religiosa, mas também de ensino. São Bento instruiu filhos de nobres romanos. São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha e na Inglaterra. Santo Agostinho da Cantuária e os seus monges abriram escolas onde quer que se fixassem. São Patrício estimulou escolas na Irlanda, tanto para monges quanto para leigos. Era muito normal os monges completarem a sua educação frequentando uma ou mais das escolas monásticas estabelecidas. E é exatamente por isso que nós vamos ter, então, né, a Igreja e o aparecimento também das universidades, gente. As universidades, elas são uma invenção da Idade Média. A universidade foi um fenômeno completamente novo na história da Europa. Nada parecido existia na Grécia ou na Roma antiga. A instituição que conhecemos atualmente, com as suas faculdades, cursos, exames e títulos, assim como a distinção entre estudos secundários, chegaram-nos diretamente do mundo medieval, tá certo? Então, uma grande, né, inovação também ligada a essa Idade Média. Surgem, então, várias universidades, nós temos, então, aqui na telinha de vocês, né? Paris, na França, Montpellier, no sul da França, Bolonha, na Itália, Oxford, na Inglaterra, Cambridge, na Inglaterra, Salamanca, na Espanha, Nápoles, na Itália, Roma, né, Itália, Coimbra, em Portugal, Bolonha tornou-se famosa pelo curso de Direito, Paris, pelos de Teologia e Artes. Então, nós temos aí o saber, então, ligada, não é mesmo, a esse mundo, então, da universidade. Então, percebam que a educação, ela vai aos poucos, não é mesmo, começando a se tornar muito mais importante, tá certo? E é exatamente por isso que nós vamos ver, então, esse aparecimento, então, das universidades, que é uma grande invenção também ligada a essa Idade Média. Okay? Então, percebam, né, que a gente vai ver, né, essa expansão, então, do ensino. Vamos falar, então, agora sobre o homem medieval entre o sagrado e o profano. Lembra que a Idade Média também é marcada por essa dualidade, ou é céu ou inferno, ou você está com Deus ou com o diabo. Então, isso é a dualidade medieval. O referencial para o homem medieval era o sagrado. Por isso, temia-se as coisas contrárias a eles, como algo ruim, sem a presença de Deus. Temia-se as colheitas pobres, né, porque vai ter aí a escassez de alimentos. Temia-se as epidemias, a medicina não era evoluída e a morte era quase uma amiga.
Deus está presente ou envia seus anjos. Teofania é a manifestação de Deus. Deus está presente nos mais diferentes eventos e locais, mesmo naqueles que os puristas não associam normalmente a Ele. Então, percebam aí, né, essa parte então muito ligada a esse sagrado, tá certo? Então, a essa ligação então aí com Deus. Nas batalhas medievais, Deus ou alguns representantes seus, como o anjo, santo, sempre participa e define o resultado. Ele não resolve a pendência sem a batalha. Então, observem também, não é mesmo, essa importância que eles têm, não é mesmo, dessa forte religiosidade, que ela chega, inclusive, até mesmo, né, nas batalhas. Então, né, aí você vê então essa expansão então dessa fé católica. Por quê? Porque a gente sai daquela parte ali muito ligada somente à igreja, não é mesmo, aos fiéis, e vamos também para as batalhas. Então, por isso, a oração, a intercessão, ela era muito pedida, então, nesse período da Idade Média. E lembra, a gente está, então, né, a dualidade medieval, ela existia. Ou estou com Deus, ou então eu estou, né, com o diabo. Então, a dualidade ela era existente nesse período. E, claro, que os fiéis, né, principalmente aqueles que professam a fé, acreditavam realmente nessas batalhas. Continuemos. Os demônios eram carrascos de Deus, como ainda é hoje, não é mesmo? E o purgatório era a prisão de Deus. Era o local ali que, se você tivesse cometido algum pecado, depois da morte, você pagaria, né, esse pecado e, teoricamente, iria para o céu, tá? Mas quero lembrar para vocês, né, que o João de Deus, o Papa, ele simplesmente acabou com o purgatório. Ele diz que o purgatório não existe, só existe o céu e o inferno, tá? A concretude da religiosidade medieval, peregrinações, cruzadas, culto às relíquias e etc., decorria dessa interpretação de mundo que via o sagrado, o divino ou demoníaco por toda parte. Eram onipresentes anjos e demônios a que se procurava atrair ou exorcizar. Então, né, perceba aí essa dualidade, os embates então da Idade Média. Vamos falar agora sobre as mentalidades medievais. O homem, como elemento da natureza e de Deus, seríamos uma réplica do ponto em um ponto menor. Sua carne é feita da terra, seu sangue de água, seu fôlego do ar, seu calor de fogo, ou seja, encontramos os 4 elementos constitutivos, então, do mundo. Cada parte do corpo corresponde a uma parte do universo. A cabeça ao céu, o peito ao ar, o ventre ao mar, as pernas à terra e os ossos às pedras, as veias aos galhos de árvores, os cabelos às ervas, os sentidos, né, aos animais. As etapas de sua vida são 6, como os dias da criação: a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice e a decrepitude. Então, nós temos também a interpretação então de símbolos ligados então, né, a essa Idade Média também, que é então a simbologia de números. Então, o número 1 simbolizava a unidade essencial do universo. O 2 expressava pelo contrário a divisão e o conflito. O 3 lembrava então aí a Trindade, portanto, tudo que é espiritual. O número 4 representava o mundo material em função da quantidade de pontos cardeais e dos elementos constitutivos da matéria. Nós temos então o número 5, era o homem, né, ser material que possuía alma, ou seja, era uma junção de 4 mais 1. O número 6 é o número da criação, tendia, por isso, à perfeição, mas podia tornar-se manifestação do mal, né? Por exemplo, o anticristo, sabemos que é o número 666. Então, perceba, né? O 6 ligado à criação, mas, dependendo do que for, esse número ele pode se tornar, então, aí, o anticristo. Lembra da dualidade medieval. O número 7, a unir o espiritual e o material, indicava o homem plenamente realizado, completo. No caso, seria o número 3 mais 4, né, que daria 7.
O número 8 designava a eternidade por ser posterior aos 7 dias da criação, daí o significado matemático de infinito vir a ser um 8 deitado, né? Então, nós temos o número 9, era a mais completa espiritualização, já que resulta, né, do 3 multiplicado por ele mesmo. Então, perceba, né, essa importância até mesmo da numerologia, para a gente, então, perceber com, né, essa dualidade, né, medieval, então, presente em vários fatores, tá certo? Então, nesse período, né, da Idade Média. Vamos falar agora sobre a arte medieval. Temos, então, grande parte da produção artística medieval, esculturas, arquitetura, vitrais, pinturas e etc. Foi fortemente influenciada pelo cristianismo. Observe a imagem que vocês têm na tela de vocês, não é mesmo? Então, nós temos a imagem de Cristo, geralmente nas igrejas, né? Imagens de Maria, dos apóstolos e assim sucessivamente. Nos vitrais eram contadas passagens bíblicas que serviam para catequizar os cristãos. A dualidade medieval estava presente na arte medieval, onde figuras santas aparecem próximas às gárgulas. Então, gárgulas seria, né, como se fosse ali alguma coisa do mal, que te fizesse, então, entrar para dentro, né, do templo, que é, então, aí, não é mesmo, as igrejas, tá certo? E olha só que legal, estou aqui, então, né, nesta imagem, que é, então, aí, a igreja de São Miguel, lá na Itália, que é, né, uma típica arte, então, românica, tá certo? Então, observem também que essa parte do românico, tá, juntamente com o gótico, fazem parte também desse contexto ligado, então, às artes. Vamos falar, então, do românico. Floresceu entre os séculos 11 e 13. Características principais: traços simples e austeros, pilares grossos, teto e arco em forma de semicírculo, janelas estreitas e muros reforçados. Exemplos da arte românica: nós temos, então, a Igreja de São Miguel, em Lucca, na Itália, a Catedral de Notre-Dame de la Grande Poitiers, lá na França, e a Catedral, então, de Pisa, na Itália. Então, observem, não é mesmo, que é, então, ligada a esse estilo o quê? Românico. E agora vamos ver, então, né, o estilo gótico, tá? Desenvolveu-se entre os séculos XII e XVI e predominou em países como a França, Inglaterra e Alemanha. Então, nós temos aí nós temos Reims, tá, e Chartres, que são duas, então, aí, né, igrejas monumentais ligadas, então, a essa arte gótica, tá? São exemplos, então, da arte gótica, né? Essas catedrais, então, de Chartres, Reims e em Paris, né? Todas, então, são catedrais, então, francesas. Então, observa aí nessa imagem exatamente, né, as abóbadas voltadas bem para o céu, tá certo? Então, os estilos que a gente vai, então, teoricamente mudar. Vamos falar, então, sobre a pintura sacra, tá certo? Temos aí, olha só, essa obra do Giotto, que é o humano e o divino, aparecendo na tela de vocês. Dominada por temas sacros religiosos, a pintura enfatiza a representação da humanização dos santos e figuras angelicais. A pintura de murais, vitrais e miniaturas adquiriu grande importância. Destaca-se como pintor deste período o Giotto. Vamos, então, falar sobre a música sacra. Destacaram-se os cantos gregorianos, melodia simples e suave, cantada, então, por várias vozes, muito utilizada, principalmente dentro dos monastérios, tá certo? Vamos falar, então, sobre a música popular. Destacaram-se canções trovadorescas e menestréis, inspiradas em temas amorosos ou nos feitos heróicos dos cavaleiros. Surgida na França, no século XI, a canção trovadoresca espalhou-se pelos reinos europeus, na França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha e Itália. E temos também, não é mesmo, a grande filosofia também ligada à Idade Média. Grandes filósofos da escolástica foram São Bernardo de Claraval, Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, o beato João Duns Escoto, entre outros. Um filósofo importante foi
Tomás de Aquino e sua obra A Suma Teológica, onde estabelece os 5 princípios para provar a existência de Deus. É um dos doutores da Igreja, pois escreveu as bases seguidas pela doutrina cristã. E temos, não é mesmo, a cultura popular, composta por riso, alegria e reverência, manifesta-se por meio, então, de festejos carnavalescos, encenações teatrais, burlescas, cômicas, satíricas, paródias literárias que recriaram textos bíblicos, evangelhos e salmos, orações e hinos religiosos, lendas clássicas. De certa forma, o período medieval é fortemente influenciado pela religiosidade. E não te esquece, meu querido aluno, tá? A dualidade medieval ela é muito presente também, tá certo? Por quê? Porque a gente tende, né, a professar a fé e querer o céu. Mas, se você vacilar, temos ali também essa noção de pecado e, claro, ir para o inferno. Então, né, por isso, essa forte religiosidade ela vai se espalhar. Mas, ao mesmo tempo que ela se espalha, tem também, né, essa parte do medo, né, de você, então, fazer alguma coisa e, teoricamente, né, ir para o inferno. Por isso que é importante, então, destacar nesta aula o quê? Né, essa forte religiosidade, então, ligada à Idade Média. Atingi o meu objetivo, que era trabalhar essa forte influência, então, da Igreja na Idade Média. E por aqui, então, a professora se despede.